Bom pessoal, estamos aqui gravando mais uma aula para vocês. Continuação da aula aqui hoje com função afim. Onde, como vocês vêm estudando durante a semana passada vocês viram uma parte da função. Hoje nós vamos trabalhar 3 tópicos da função. Nós vamos trabalhar o zero da função, a representação gráfica da função e se a função ela é crescente ou decrescente. De início, pessoal, a gente já pode matar uma charada aí dessas questões sem precisar fazer cálculo. Se você olhar aqui a função, ó, nós temos a função f de x igual a 2x menos 4. E aí automaticamente eu perguntar para você, essa função ela é crescente ou decrescente? Para você saber se uma função é crescente ou decrescente sem o gráfico, basta você olhar o valor de a dessa função. Quem é o valor de a na função? Automaticamente o valor que está à frente do x. Se esse valor for positivo, essa função é crescente. Se ele for negativo, ela é decrescente. Como nessa função aqui nós temos 2x e ele está positivo, automaticamente você sabe que essa função ela é crescente. Agora, vamos trabalhar agora a outra parte da função. Como ele está pedindo o zero da função e está pedindo para a gente representar essa função graficamente, eu aconselho a vocês, toda vez que for trabalhar com uma função, você fazer uma tabela com valores para x e para y. Tem professor que quando vai fazer um gráfico de uma função, ele pede que você faça 3, 4 valores. Eu vou fazer aqui a tabelinha maior, que ficou muito pequena aqui. Então, vou fazer ela maiorzinha um pouco. Fica melhor a visualização aí de vocês no vídeo. Então, veja só, eu como professor, eu só exijo um valor mínimo. Só exijo 2 valores. Já dá para você fazer uma representação de uma função graficamente. Mas aí vai do professor de você. Se o professor de você pedir 3 valores, deixa uma tabela com 3. Se pedir 4, deixa uma tabela com 4. Certo? Lembrando a vocês, vocês já sabem que uma função afim, seu gráfico vai ser representado por uma reta. Então agora, voltando para cá, para o conteúdo, quando eu estou pedindo o zero da função, o que é o zero da função? O zero da função é toda vez que o y da função for zero. Então automaticamente o zero da função é quando o meu y for zero. Já vim aqui no gráfico e coloquei o zero. Eu estou calculando aqui, ó, o zero da função, certo? Então automaticamente eu tenho essa função aqui, ó, f de x igual a 2x menos 4. Vocês já sabem que f de x é a mesma coisa que y. Então eu tenho y igual a 2x menos 4. E como eu quero o zero da função, eu já sei que esse y tem que valer quanto? Zero. Então eu vou botar 0 é igual a 2x menos 4. Certo? Organizando aqui, 2x menos 4 é igual a 0. Só x, só 2x, desculpa, vai ser igual a... O 4 passa para o outro lado, fica positivo. Só x vai ser igual a 4 dividido por 2. X vai dar igual a 2. Logo, automaticamente, o zero da função vai ser quando o y for 0 e o x for 2. Agora, eu preciso encontrar outro valor para essa função. Aí você vai usar o seguinte. Eu vou atribuir valores a x e vou descobrir o seu correspondente em y. Então, automaticamente, eu recomendo que você escolha valores pequenos e próximo ao zero da função, porque aí você não vai precisar fazer aquele plano cartesiano muito grande. Então aqui, ó, como eu utilizei 2, vou botar 1 aqui, ó. X igual a 1, certo? X igual a 1. Agora, então eu vou ter que fazer aqui, ó, minha função, essa aqui, ó, f de x igual a 2x menos 4.
E agora eu não trabalhei com o y. Eu disse que quem era 1? O x. Então agora ó, vou calcular o f de 1. No lugar do x, coloca 1. 2 vezes 1 menos 4. F de 1 vai ser igual. 2 vezes 1, 2 menos 4. F de 1 vai ser igual. 2 menos 4 menos 2. Então, quando x for 1, y vai ser menos 2, certo? Agora que você já tem os dados aqui desses valores da tabela, eu vou passar aqui para vocês agora a representação gráfica dessa função. Bom, pessoal, para continuar aqui nossa construção do nosso gráfico da função, primeira coisa, nós já temos os pontos aqui que a gente acabou de fazer. Então, vocês sabem que tem que fazer um plano cartesiano. Não vou aparecer um pouco aí na imagem, mas vou tentar ser breve. Então, ó. Então, vamos fazer um plano. Recomendo a vocês que façam esse plano com a régua. Aqui eu vou fazer no olhômetro, como a gente costuma dizer, para ganhar tempo. Mas utilizei uma régua para ficar mais feio, bem feito. Então, ó, a reta que fica na horizontal, vocês sabem que é a reta X. Então, eu vou pensar aqui, ó. 1, 2, menos 1, menos 2. Só vou usar esses dois valores porque a gente só vai trabalhar com 1 e 2 no máximo. A reta que fica na vertical, nós conhecemos como a reta Y. E aqui eu vou botar também, ó. 1 e 2, menos 1 e menos 2, certo? Automaticamente já tem o meu plano cartesiano. Não está muito organizado não, mas é o que a gente tem por momento. Então, agora eu vou colocar o meu primeiro ponto, que é o ponto x2 e o y, 0. Se x é 2 e y não tem valor, então eu venho na reta x aqui, ó, coloco o meu primeiro ponto, certo? E agora vou colocar o meu segundo ponto, que x é 1 e o y é menos 2. Então, 1 menos 2. Tenho o meu segundo ponto. Então aqui, ó, ligando os pontos, eu tenho aqui a representação gráfica dessa função. Lembrando a vocês que quando a função ela é crescente, sua reta vai ficar sempre nessa posição assim, ó. Ela fica de quase deitada até quase em pé nesse sentido, ok? E uma coisa que é muito importante vocês conhecerem é a localização do zero da função no gráfico. O zero da função é justamente quando a reta corta a reta x, que aí foi nesse ponto aqui, ó, zero da função. É bom vocês conhecerem como essa função é uma função afim, ela só vai ter um único ponto onde a reta cruza a reta x, tá ok? Então vou passar outro exemplo aqui para vocês ficarem mais familiarizados com função afim. Bom, pessoal, temos aqui mais um exemplo para vocês. Então, dada a função f de x igual a menos x mais 3, determine o zero da função, representação gráfica da função e se a função é crescente ou decrescente. Automaticamente nós sabemos que podemos fazer já logo a C. Saber se a função é crescente ou decrescente, basta você olhar o valor de A. Como nessa função o valor de A ele é negativo, automaticamente você sabe que essa função ela é decrescente. Logo, seu gráfico, a reta, em vez de ficar, como eu disse a vocês, que ela podia ficar quase deitada e subindo até quase ficar em pé, nesse caso, quanto mais à direita ela ia ter um valor maior em y, na função decrescente é o seguinte, ela vai ficar mais descida, ela vai ficar aqui, ó, como se fosse o meu braço aqui, ó, ela vai ficar descida. Quanto mais à direita, ela vai ter um valor menor em y. Quanto mais à direita, ela vai descendo, certo? Então agora, já matamos a primeira charada, já temos mais ou menos um esboço
mental de qual é a posição da reta no gráfico, agora o aluno vai ter que fazer o seguinte. Ele vai ter que fazer o zero da função e a representação gráfica. Como eu disse a vocês, a primeira coisa que nós devemos fazer é uma tabela. Nesta tabela, o aluno vai colocar os valores de x e y. Como eu só exijo 2, vamos colocar só 2 valores. E a primeira coisa a fazer é o zero da função. Logo, o zero da função, eu disse a vocês, é quando quem for zero? O y, certo? E aí nós temos nossa função f de x igual a menos x mais 3. E agora eu quero saber o zero da função. Então eu sei que f de x é o y igual a menos x mais 3. E eu estou dizendo que esse y vai ter que ser colocado quem? Zero. Por que zero? Foi o valor que eu atribuí porque eu quero calcular o zero da função. Então zero vai ser igual a menos x mais 3. Nesse caso, como o x está negativo, eu não faço como eu fiz na outra vez que eu inverti. Automaticamente eu vou migrar meu x para o primeiro membro. Quando eu vou migrar ele para o primeiro membro, ele vai mudar de sinal. E aqui esse zero, como não vale nada, eu esqueço ele. X volta para o primeiro membro. Estava negativo, fica positivo. X. Tem mais x para botar na questão? Não tem. Coloca o sinal de igual. E aí eu coloco que estava lá, que era o mais 3. Logo eu tenho que x vai ser igual a 3. Quando o y for zero, x vai ser 3. Então, até aqui, ó. Achei o primeiro valor. Agora eu vou calcular o segundo valor. Então, o que é que faz aqui? Agora eu tenho, vou colocar aqui abaixo, certo? Eu vou colocar agora, como eu disse a vocês, vamos escolher valores próximos do x, para não ficar um gráfico muito grande. E agora eu vou atribuir um valor um pouquinho menor. Vou atribuir 1. X igual a 1, certo? Poderia ser x igual a 2, pode ser x igual a 0. Sempre atribuo os valores baixos e próximos do zero da função. Então agora eu estou dizendo que meu x vale 1. Vou colocar aqui, ó, f de x igual a menos x mais 3, certo? E agora eu vou calcular o f de quanto? 1. F de 1 vai ser igual a menos x vale quanto? 1. 1 mais 3. F de 1 vai ser igual a menos 1 mais 3 vai ficar 2. Então, quando x for 1, y vai ser 2, certo? Agora, já temos os dois valores, já temos o zero da função, que ele está aqui, ó, o zf. Então, desculpa aí o erro técnico, certo? Falha técnica aqui, voltou. Então, agora, o que é que nós temos que fazer? Nós vamos ter que fazer a sua representação gráfica. Então, agora, para fazer a representação gráfica, o que é que o aluno tem que fazer? Primeira coisa é construir um plano cartesiano. Pode aparecer aqui um pouquinho. Vou colocar os valores. Plano esse que vocês já aprenderam a construir nas aulas anteriores. Então hoje é só mostrar aqui para vocês. Então agora, ó, o que é que acontece? Vou representar esse plano agora colocando seus pontos. O primeiro ponto que eu tenho, x é quanto? 3. E o y? 0. Então x3, reta x é a reta deitada, y0. Coloquei o meu primeiro ponto. Meu segundo ponto, x é quanto? 1. E o y? 2. x1, y2. Tenho o meu segundo ponto. Como eu disse a vocês, ó, a reta ia ficar numa posição
deitada, inclinada para sentido mais para baixo em relação ao Y. Quanto mais à direita, ela vai descendo. Toda reta que fica nesse sentido, ela pode ser um pouco mais descida ou um pouco mais ampla. Se ela for descendo mais o valor de Y à direita, então isso é uma função decrescente. E muito importante vocês saberem visualizar também graficamente onde se encontra o zero da função. Lembrando a vocês que o zero é onde a reta toca a reta x. Então aqui, ó, tá aqui, ó, o zero da função. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. No canal que eu coloquei aqui o link aqui abaixo, o nome, tem outros vídeos sobre função afim. Se você tiver dúvida, entra lá nesse canal, dá uma olhada que tem um vídeo mais completo sobre função afim, mais detalhado. Tá bom? Tenham todos uma boa aula e espero que tenham gostado. Até a próxima!